Se você é empresário, eu vou ser bem direto com você. Nos próximos 3 anos, muita empresa vai quebrar no Brasil. E eu nem estou falando só de empresa pequena. É só olhar para o que aconteceu essa semana. A Raízen, Pão de Açúcar, ou também para as Casas Bahias, Bombril, empresas gigantes, bilionárias, empresas que todo mundo juravam que eram sólidas. E mesmo assim, estão afogados em dívida ou entrando em recuperação judicial. Isso é um movimento, tá? O Brasil virou um país hostil para empresas. E o pior, muitos empresários ainda estão jogando o jogo antigo. Então, presta atenção, porque esse vídeo aqui é para você pegar papel, caneta e até compartilhar com aquele teu amigo empresário. Porque esse vídeo pode literalmente evitar que o negócio dele quebre nos próximos 3 anos. Hoje eu vou analisar estrategicamente porque o Brasil está se tornando inimigo das empresas e principalmente o que os empresários precisam fazer agora para não perder os seus negócios. É a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Bom, nas 2 últimas semanas, 2 gigantes brasileiras entraram em crise, né? A Raízen com cerca de 65 bilhões em dívidas e o Pão de Açúcar com aproximadamente 4 bilhões e meio. Agora pensa comigo, a Raízen é uma joint venture entre Shell e Cosan, uma das maiores empresas de energia do país. Não é uma empresa pequena, também não é uma empresa que dá para dizer que tem uma má administração. E mesmo assim está renegociando 65 bilhões em dívidas. E o Pão de Açúcar, que é uma das redes mais tradicionais do Brasil, cara, décadas de história, e mesmo assim queimando caixa. Agora, olha esse número. A gente bateu o recorde, a gente vem batendo recorde aqui no Brasil de empresas inadimplentes. Empresas inadimplentes são empresas que não conseguem pagar suas dívidas. Recorde histórico 2024, 2025. E agora esse problema que já estava afetando as pequenas e médias também está chegando nas grandes empresas, empresas bilionárias, empresas listadas em bolsas, né? Empresas que teoricamente deviam ser muito sólidas. E aí eu te pergunto, será que isso é só má gestão ou o Brasil realmente virou um país que quebra empresa? E a resposta é simples, os dois. A verdade é que o Brasil criou um ambiente onde a margem de erro das empresas desapareceu. Você não pode mais errar no seu negócio. Empreender aqui sempre foi difícil. Claro, né? Não vamos romantizar, mas agora ficou muito mais perigoso. São várias pressões acontecendo ao mesmo tempo para o empresário. Né? Primeiro, você tem juros absurdamente altos. Cara, quando a taxa Selic chega perto dos 15%, a sua dívida vira uma bomba relógio. É óbvio. Segundo, que a aquisição de cliente está cada vez mais cara. Anunciar está mais caro. Você tem uma concorrência maior. E hoje, em muitos mercados, crescer está custando muito mais dinheiro. Terceiro, você tem um risco trabalhista. Já parou para pensar que contratar no Brasil não é só pagar o salário? Para começar, que o governo, que deveria apoiar, nitidamente coloca os empresários, né, numa situação ridícula. O governo é contra os empresários. Só que no Brasil você tem que lidar com passivo de processo trabalhista. Você lida com o processo já como se fosse um custo do seu negócio. É uma insegurança jurídica absurda para o empresário. Em quarto, que você tem uma operação cada vez mais cara. Né? Olha essa quantidade de impostos, esse novo modelo de imposto do Brasil, burocracia, uma estrutura pesada. Agora você pega tudo isso. Você até consegue crescer, só que o lucro da sua empresa não acompanha. Você cresce, a estrutura cresce, aumenta seus riscos, e quando o lucro não acompanha, o que acontece? Qual que vira o combustível de crescimento do empresário? A dívida. E é exatamente aqui que muitas empresas começam a quebrar. E essa é a parte mais importante. Porque se o ambiente mudou, está mais hostil, a gestão do empresário também precisa mudar. Ele precisa se precaver mais, ser mais estratégico. E a partir de agora eu quero que você faça uma coisa. Se você tem uma empresa, pega papel e caneta, porque eu vou te mostrar a partir de agora quais são os erros de gestão que eu vejo diretamente nas empresas, nas consultorias, lembrando que eu sou contratado para reestruturar e reorganizar empresas. E são erros que podem quebrar o negócio, e são erros que alguns deles não eram tão críticos antes, mas hoje nesse cenário e faz uma empresa quebrar. E se você ajustar isso agora, você aumenta muito as chances da sua empresa sobreviver e mais, continuar crescendo nos próximos anos. E antes, só dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se esse vídeo fez sentido para você, também clica no botão de like para ajudar a fortalecer o canal. E se a tua empresa está travada, você precisa urgente aumentar seus lucros do seu negócio ou de uma reestruturação completa,
clique aqui no lado, clique no link da nossa consultoria, vem para a nossa consultoria empresarial, onde a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua operação, entender seu mercado e montar um plano de ação para você destravar o seu negócio em 90 dias. Mas corre, porque as vagas são limitadas. E aqui embaixo você pode me contratar como conselheiro, uma reestruturação guiada por mim na sua empresa, ou até mesmo ter acesso à nossa escola de negócio com vários treinamentos sobre gestão empresarial. Agora vamos lá, como é que você aumenta a chance da tua empresa sobreviver e continuar crescendo nos próximos anos? Evitando o primeiro erro. O primeiro erro, que antes não era uma coisa tão importante para algumas empresas, mas hoje é não ter controle brutal, específico do seu caixa. E quando eu falo de caixa, eu não estou falando de você olhar o saldo na tua conta. Eu estou falando de fluxo de caixa. E fluxo de caixa é simples. É você prever quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai nos próximos meses. Olha, a tua empresa pode quebrar quando o dinheiro acaba. E não quando o teu faturamento acaba. E aqui está a diferença. Eu já vi empresa faturando milhões e mesmo assim quebrando. Sabe por quê? Porque o dinheiro entrava, mas saía muito mais rápido. Então, o que você precisa olhar? Cara, cria um controle do teu fluxo de caixa semanal, fluxo de caixa mensal, fluxo de caixa projetado. Se você não sabe quanto de dinheiro entra e sai nos próximos meses, você já está dirigindo a tua empresa no escuro. Literalmente. Então, para de acompanhar só vendas, faturamento, fluxo de caixa. Você precisa de um fluxo de caixa mais apurado do que nunca. Segundo ponto, isso aqui é crucial. Dívida. Cara, deixa eu falar uma coisa bem direta. Tá? Dívida por si só não é ruim. Muitas empresas cresceram usando dívida. O problema hoje em dia é que a dívida está mais cara, o dinheiro está mais caro. E o problema é você usar essa dívida como base de crescimento do seu negócio. Eu chego numa empresa, geralmente o que eu vejo é o seguinte, o empresário, o cara que pegou milhões no banco, juros lá em cima, uma taxa lá no talo, porque o cara quer testar, abrir uma nova unidade, quer expandir, quer crescer rápido. Cara, não faz isso. Olha o que aconteceu com a Raiz, eu até falo nesse vídeo. Os caras se alavancaram quando o dinheiro era barato, pegando dinheiro, crédito, para expandir novas operações, taxa de juros foi lá em cima, agora estão com 65 bilhões no rabo, cara. Não faz isso. Hoje o cenário mudou, o Brasil está instável. A dívida você pode usar, mas você tem que usá-la como um trampolim estratégico, não como um motor do teu negócio. Né? Você pega a dívida para otimizar alguma coisa que já funciona. Por exemplo, pega uma operação que você já validou, uma área, um novo mercado, um novo modelo de negócio, que você sabe quanto ele fatura, que você sabe que se você colocar X a mais de dinheiro vai dar Y de lucro, e que este lucro vai cobrir pelo menos 10 ou 15 vezes o custo da tua dívida mensal já com juros. Aí sim começa a fazer sentido nesse cenário. Porque você tem margem. Você está usando o dinheiro para se alavancar com uma possibilidade de retorno maior, reduzindo o seu risco, essa volatilidade no Brasil. Mas se você pega a dívida para apostar no escuro, você está brincando com fogo. E é exatamente isso que vem acontecendo com várias empresas grandes que a gente analisou aqui nesse canal. Terceiro ponto, eficiência operacional. Porque, cara, hoje tem diversas ferramentas que empresários há 10 anos atrás nem sonhavam. Automação, inteligência artificial, processo, sistema novo para tudo. Tem um sistema para tudo hoje. Você literalmente consegue fazer com 10 pessoas o que antes você precisava de 40 para entregar. Mas ainda tem empresa insistindo em operar como se tivesse em 2005. Processo lento, equipe inchada, operação pesada. Isso, hoje em dia, me desculpa, mas é luxo. Mas se a tua operação não for eficiente, a tua margem vai desaparecer. E empresa sem margem não tem como sobreviver. E por que eu falo que a margem vai desaparecer? Olha esses dados aqui na tela. Também tivemos recorde de pessoas físicas com inadimplência, com calote. Está ficando mais difícil para as pessoas. Então você dificilmente vai conseguir subir teu preço. Para continuar competitivo você vai ter que manter um preço, mas as coisas estão encarecendo, o custo está encarecendo, o Brasil está ficando instável, está ficando mais volátil, tua margem vai diminuir. Então você precisa trabalhar com processo. Se você não consegue subir preço, você tem que trabalhar processo, reduzir custo dentro de casa. E se você não está olhando para eficiência operacional, se você não tem uma área dentro do teu negócio só para olhar para eficiência operacional, já não é 1-0 para você nessa situação. Quarto ponto, quarto erro. E esse aqui é gigante. Não é um erro, mas é o que as pessoas não fazem e deveriam fazer, ainda mais agora. As
As pessoas não maximizam receita por cliente. Hoje, adquirir cliente está cada vez mais caro. Então, você precisa aprender a vender de novo, para quem já é teu cliente. Existe um indicador, né, que é o LTV, que é o Lifetime Value, diz quanto de receita um cliente deixa contigo na vida útil dele dentro do teu negócio. Mas acho que esse não é um indicador ideal. Eu gosto de fazer o seguinte, nas empresas que a gente vai fazer estruturação, eu gosto de otimizar o seguinte, eu pego os produtos e projetos em potencial, que eu posso criar, recorrências, formas de cobrança, enfim, e crio um potencial para aquele cliente. E aí crio uma métrica, quanto que esse cliente já faturou, qual que é o potencial que ele pode, de fato, deixar de dinheiro na mesa comigo dentro do meu negócio. E aí isso vai para um planejamento estratégico e toda a empresa olha para aquilo como um vetor de direção de crescimento. E é isso que eu acho que você deveria fazer. Muitas empresas hoje não olham para esses processos, não tem processo para isso. Não tem um pós-relacionamento, não tem uma esteira de produto, não tem recorrência. O cliente compra uma vez e some. Mas como eu disse, está ficando mais caro para o cliente, então cada vez mais difícil vai ser vender para clientes novos. E já empresas inteligentes fazem o contrário, elas criam produtos complementares, recorrência, aumentam o ticket médio para aquele cliente. E é óbvio, cara, que vender para quem já confia em ti é infinitamente mais barato do que conquistar um cliente novo, porque toda essa barreira já foi quebrada. Tá? Então faz isso, foca nisso, é importante. E o quinto ponto é marketing. Por quê? E muitos empresários não entenderam isso ainda. Hoje a empresa que não sabe se comunicar com o mercado, ela fica invisível. E você precisa aprender marketing orgânico. Conteúdo, rede social, comunidade, mas não é postar por postar. É aprender a criar uma comunidade. E não depender de uma só ferramenta. Cara, tem muita empresa que a gente já atendeu que depende só de tráfego pago no Instagram. Depende que traz lead para o processo comercial só pelo Instagram. Olha o risco do teu negócio. Se o Instagram acabar com os anúncios ou por algum motivo se encarecer e está encarecendo, e eles já estão vindo da Europa, inclusive, com um teste de assinatura em troca de anúncio. Cara, acabou para você. Então, você tem que aprender a gerar a sua própria demanda. E em mais de uma rede social. Então, aprenda a produzir conteúdo, a criar comunidade no YouTube, com a linha editorial do YouTube, no Instagram, com a linha editorial do Instagram, em outros canais com essas outras linhas editoriais. Você precisa construir audiência. E a audiência, hoje em dia, mais do que nunca, no Brasil principalmente, é um ativo. Se você tem audiência, você já tem uma vantagem competitiva. Beleza. Agora deixa eu tocar num ponto cultural, porque o brasileiro gosta de romantizar o empreendedorismo, né? Aquela ideia de que basta ter coragem, trabalhar muito. Concordo. Só que não é só isso. A realidade aqui é outra. Empresa pequena está quebrando, como a gente viu. Empresa gigante, bilionária está quebrando. Então, assim, eu sei que você se esforça, mas não basta só se esforçar. Você precisa se perguntar se a tua gestão aguenta o Brasil como ele é e como ele vai ficar. O Brasil sempre foi difícil de empreender, mas agora ele entrou numa fase. E é uma fase que a gestão fraca não sobrevive. Muitas empresas vão quebrar, só que aquelas que aprenderem a operar nesse ambiente vão sair mais forte e mais competitiva, porque em tese teremos menos concorrência ali na frente. Eu gosto de dizer que sobreviver no Brasil e crescer no Brasil é quase que um MBA em gestão, né? Mas enfim, fez sentido para ti essa análise? Se fez, já clica no like, vê se você está inscrito e também compartilha com o máximo de pessoas que você acha que precisa ouvir esses pontos importantes aí. Até o próximo vídeo.